Quem ilumina meu caminho, quem me ajuda a prosseguir. Quando em tribulações sou tentado a desistir, quem anima o meu viver, quem está todo o tempo comigo. Se muito triste estou, precisando de um amigo, quem entende a minha dor, quem me abriga na escuridão. Quando o temor esmorece meu coração, quem conhece todo o meu ser, quem me ouve e me perdoa, é o Senhor Jesus, que por mim morreu numa cruz. Ó Senhor, quão grande é teu amor, que me faz confiar, amar e entregar-me a ti. Não tenho medo do mal, se ao meu lado estás, nada pode afetar-me. Ó Senhor, quão grande é teu amor, que me faz confiar, amar e entregar-me a ti. Não tenho medo do mal, se ao meu lado estás, nada pode afetar-me. Não tenho medo do mal, nada pode afetar-me. Ilumina meu caminhar, quem me ajuda a prosseguir. Quando em tribulações sou tentado a desistir, quem conhece todo o meu ser, quem me ouve e me perdoa, é o Senhor Jesus, que por mim morreu numa cruz. Ó Senhor, quão grande é teu amor,
Bom dia a todos. Novamente estamos celebrando um culto, fazendo deste momento também um momento de gratidão, um momento de adoração ao nosso Deus. E você que nos acompanha assim pelo Facebook, pelo YouTube, faça deste momento também um momento de culto assim em sua casa, junto com os seus, aquele que está próximo, junto com você, agora neste momento, para poder também celebrar, agradecer a Deus e principalmente para fortalecer a sua fé em seu coração. Hoje nós estamos celebrando o 7º domingo após Pentecostes. E o texto base para o culto, para a mensagem de hoje, será uma parábola muito conhecida para vocês, para nós, que é a parábola do joio. Exatamente. Então, convido você para também ter um momento assim de estudo da palavra de Deus, especialmente neste texto que nós iremos ler e também ter um momento de aplicação de mensagem para nós. Iniciamos assim este nosso culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o primeiro hino Deus está aqui. O culto também é um momento muito especial no qual nós confessamos os nossos pecados a Deus, reconhecendo a nossa culpa, reconhecendo os nossos pecados que nós cometemos diariamente contra a vontade de Deus. Por isso convido você também para fazer este momento de confissão de pecados a Ele, a Deus, na certeza do perdão que nós receberemos dele. Vamos assim orar pedindo perdão a Deus? Amado Deus e Pai, lamentamos com tristeza que não temos cumprido os teus mandamentos. Não te amamos acima de todas as coisas, nem tampouco amamos o nosso próximo como Cristo nos amou. E lamentamos que também em nossa família temos demonstrado tão pouco amor.
Merecemos por isso teu castigo e condenação. No entanto, confiando em tuas promessas e no teu amor, pedimos-te que nos concedas o teu perdão e renoves dentro de nós o desejo de cumprir a tua vontade. Ouve, Senhor, nosso pedido e nos perdoe. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus diz em Isaías 66, versículo 13: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Deus nos trata com amor. Por isso ele enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê tenha o perdão, vida e salvação. Mediante Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Por isso, temos a alegria do perdão dos nossos pecados. Deus te mantenha neste perdão, hoje, para todo sempre. Amém. Convido vocês para nós lermos o Salmo do culto para este momento, 119, 57 a 64. Salmo 119, versículo 57 ao 64, onde assim nós lemos: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. A leitura do Evangelho, conforme Mateus capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30, e o versículo 36 ao versículo 43. Mateus capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem.
O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura do Evangelho para este nosso culto, o qual também servirá de base para a mensagem de hoje. Nós vamos cantar o próximo hino, Ó Queremos Sempre Ouvir. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a cada um de nós no meditar da sua palavra neste momento. Amém. O texto de hoje, conforme nós limos agora há pouco, é o texto de Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 e depois o versículo 36 ao versículo 43. Texto este que Jesus conta a parábola do joio. Gostaria de iniciar esta mensagem falando a respeito de livro. Qual que é o livro mais importante para os cristãos? Exatamente. Qual é o livro mais importante para os cristãos? A resposta não é tão difícil assim. O livro mais importante é a Bíblia Sagrada. Exatamente, este livro aqui. Ele é o livro mais importante para os cristãos porque nele nós encontramos a salvação, a mensagem da salvação. E Jesus, tendo isso em mente, ele conta parábolas, tais como a parábola do semeador, que nós vimos no último culto, e assim também a parábola do joio, que nós ouvimos agora há pouco.
E o que Jesus conta nesta parábola do joio? O que Jesus tem a nos ensinar nesta parábola do joio? É isso que nós queremos acompanhar também neste momento. Jesus, ele conta que o reino de Deus é como um homem que jogou boas sementes na terra, mas de noite, quando todos estavam descansando, dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma semente, uma erva ruim, chamada joio. E aí, a partir do versículo 36, Jesus explica o significado desta parábola. Ele diz que o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A semente, como nós vimos na parábola do semeador, do culto passado, é a palavra, a semente. Entretanto, aqui nesta parábola de hoje, Jesus diz que a boa semente são os filhos do reino, ou seja, os cristãos. Isso porque os cristãos são portadores da boa semente, ou seja, são portadores da palavra de Deus, leva esta palavra às outras pessoas. E Jesus ainda diz que quem semeou o joio foi o diabo, e que o joio são os filhos do maligno, ou seja, os filhos do diabo. A parábola do joio, ela nos faz refletir sobre a semente, especialmente sobre a Bíblia, a importância dela para a nossa vida, a importância de nós alimentarmos a nossa fé constantemente. E é por isso que nós queremos falar também disto, especialmente da importância da Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus. Já faz alguns anos que a humanidade vive uma guerra de informações. Ou seja, nós somos bombardeados com muitas e muitas informações, dia após dia, nossa vida. Principalmente agora que nós temos mais acesso à internet, e isso é visível, por exemplo, na política, no comércio, nos variados ramos, e também acontece no campo religioso. Em apenas um clique, sabemos o que está acontecendo lá no Japão. O que aconteceu há 100 anos atrás no país vizinho. Quais são os sintomas de uma determinada doença? Quantos títulos o seu time conquistou? E até mesmo o que será de nós após a morte? Sim, encontramos respostas para tudo aquilo que nós podemos imaginar. Mas eu pergunto, quem garante que essas respostas são confiáveis? Você confia plenamente naquilo que você joga, talvez lá no teu celular perguntando, ou ainda daquilo que você recebe constantemente em textos, vídeos? Você confia? Será que posso confiar cegamente naquilo que leio, ouço e vejo no dia a dia? O diabo, sabendo que o ser humano anseia por respostas, sai espalhando as sementes da mentira. Hoje, há inúmeras heresias que afrontam a palavra de Deus. Algumas são claramente visíveis, ao passo que outras são sutis, de difícil percepção. E isso importa também aos cristãos. Por quê? Porque os cristãos também são influenciados pelos meios de comunicação. Dia após dia recebemos mensagens, textos, vídeos via WhatsApp. Diariamente nós vemos, curtimos, compartilhamos algo em nossas redes sociais. Assistimos os mais variados programas em nossas TVs.
lemos livros e revistas sobre os mais variados assuntos. São meios de comunicação que têm um grande poder de transformar uma grande mentira numa aparente verdade, capaz de destruir as bases da nossa fé, da vida cristã, e colocar no seu lugar um modo de crer e viver contrário à palavra de Deus. Você já ouviu a expressão: não importa o que você crê, o importante é você ter fé? Ou ainda, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu? São frases comuns em nossos dias. Isso porque nós vivemos numa época em que as verdades absolutas são contestadas. E somos bombardeados com as grandes mentiras que são espalhadas dia após dia. O diabo, ele é astuto. Ele é o pai da mentira. E ele semeia essas mentiras pelo mundo afora. Por exemplo, a respeito das frases citadas, de que todos os caminhos levam a Deus, quando o diabo espalha essa mentira, por outro lado, a verdade, pela palavra de Deus, Jesus mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Há também o joio da descrença, em que o diabo espalha que não há Deus. Não há Deus. Mas olhando para a semente, ela já alertava: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Salmo 14, versículo 1. O joio também é espalhado em denominações religiosas que pregam a prosperidade neste mundo. Ensinam às pessoas que basta ter fé e Deus os irá abençoar conforme for da vontade do fiel. Mas olhando para a palavra, a semente boa, vemos que, abre aspas, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O joio está presente quando os cristãos não levam uma vida de fé a sério e não vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus, quando não reconhecem os seus pecados, quando desprezam aquilo que Deus lhes exige, quando não ficam tristes e amargurados pelos pecados diariamente cometidos. Mas voltando os olhos, a palavra, a boa semente, vemos que ela nos diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, versículo 3. Ainda, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A semente do joio continua sendo semeado pelo mundo. E o que nós podemos fazer? Precisamos conhecer profundamente o que diz a boa semente, a Bíblia Sagrada. Pois assim estaremos bem fundamentados na verdade e preparados, capacitados pelo Espírito Santo para vencermos os ataques do inimigo, do maligno, e ainda seremos a boa semente por meio da nossa vida, em palavras, em ações. Levaremos esta semente ao coração das outras pessoas. E por que isso? Isso porque Deus
quer a salvação de todas as pessoas. Quer que a semente boa seja espalhada pelo mundo afora. Por isso ele semeia no mundo a boa semente do Evangelho, que muda a vida das pessoas, transformando-as de joio para trigo, de filhos do maligno em filhos e filhas de Deus. Deus faz tudo isso em amor a cada um de nós. E o seu amor se demonstrou quando ele enviou Jesus Cristo. Jesus que veio ao mundo, deu a sua vida por cada um de nós. Morreu na cruz, mas ressuscitou para nos dar perdão dos nossos pecados, vida e salvação. Ele venceu os nossos inimigos, ele reconciliou-nos com Deus e assim conquistou perdão para todos os nossos pecados. Logo, para um coração angustiado, cheio de dúvidas quanto à salvação, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. Para uma mente aterrorizada pelos pecados cometidos, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3, versículo 13. Para os que choram, os que prantam de dor, angústia, a semente nos é colocada nas seguintes palavras: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Marcos capítulo 5, versículo 4. Sim, amados irmãos e irmãs em Cristo, nele, em Cristo, nós temos a boa semente da salvação, que é a própria palavra do nosso Deus, a qual nos revela todo o consolo, todo o amor, todo o perdão que Deus nos leva, que Deus nos traz aos nossos corações. A parábola do joio nos ensina a importância da semente boa, a qual está aqui na Bíblia, e pela fé está aqui em nosso coração. Pois um dia o joio será separado do trigo, o joio terá o destino do fogo eterno, ou seja, da condenação, e o trigo, ou seja, os justificados por Cristo, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. A colheita acontecerá na consumação do século, isto é, no juízo final, segunda vinda de Cristo. E até lá, nós estaremos convivendo com o joio, mas não precisamos fazer parte dele. E isso porque, conforme as palavras em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amados irmãos e irmãs, Deus assim te guarde nesta certeza, de que você, por meio da ação do Espírito Santo, você é a boa semente, a semente que também agora é portadora da palavra para levá-la aos corações daquelas pessoas que estão ao teu redor. Deus assim te mantenha nesta boa semente e faça levá-la a outras pessoas. Amém. Momento este que nós também queremos agradecer ao nosso Deus. Somos gratos por tudo aquilo que nós constantemente, diariamente, recebemos em nossas vidas. Pelo pão de cada dia, pelo nosso alimento diário, pelo trabalho, pela saúde, e especialmente, acima de tudo, pelo amor de Deus que Ele revelou a cada um de nós ao enviar Jesus Cristo para nos salvar, para nos perdoar os pecados, nos tornando assim novamente filhos dele e assim nos garantindo a vida eterna com Ele no céu. Por tudo,
somos agradecidos a Deus. Nós lembramos aqui do versículo conhecido, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Com alegria nós somos convidados a agradecer a Deus mediante também o ofertar. E assim vamos cantar também, enquanto ofertamos, enquanto agradecemos também a Deus, cantar o hino Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor, é teu, Senhor. Falemos com Deus em oração. Ó Senhor, nós nos alegramos em Ti, te trazemos nosso louvor. Teu amor se renova a cada manhã. Diariamente colocas uma nova canção em nossos corações. Reconhecemos a imensa e merecido amor que nos mostraste quando enviaste o teu Filho amado, Jesus Cristo, o qual morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos tornar justos e assim termos a certeza da vida eterna contigo no céu. Somos gratos porque colocaste a semente da salvação em nossos corações e ainda mantens ela firme em meio ao joio semeado pelo inimigo. A Te pedimos firmeza na fé para que possamos ser as sementes boas, levando a palavra da salvação para as pessoas ao nosso redor. Senhor, nosso Pai, também oramos em favor de todas as famílias, para que haja paz e amor no convívio diário. Faça com que reconheçamos o Teu cuidado e o Teu amor paterno. Entregamos aos Teus cuidados aqueles que têm necessidades especiais e que precisam do consolo da Tua presença. Os cansados e sobrecarregados, os doentes, os desanimados, os abatidos, os que passam pelas mais diversas necessidades. Envia-nos também para que possamos ajudá-los e esteja do lado deles.
Em nome daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegando assim, novamente, no final deste nosso culto, somos gratos a Deus por Ele, pelo culto especial, mas também por cada dia da nossa vida, por Deus ter nos chamado para a salvação, nos ter tornado também sementes boas, e que Deus também esteja com você a cada novo dia, fazendo com que essa semente possa ser lançada pelo mundo afora para os corações das pessoas a cada novo dia. Nós vamos cantar o último hino. Assim desejo que Deus continue cuidando de cada um de vocês a cada novo dia desta semana. Cantemos o último hino, Ergue-se o estandarte. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal, vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor, daqui em teu serviço
saiba a cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue sua estandarte, tremulando a